E a oração de Jesus por nós. Quando Jesus ora por nós, vamos lembrar que quando Jesus estava lá com seus discípulos, e Pedro fez a declaração lá: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus logo depois vai fazer uma afirmação para o Pedro. Pedro vai ouvir de Jesus uma exortação dizendo o seguinte: Pedro, o diabo pediu sua vida para peneirar, e eu intercedi por você. Eu fico pensando o seguinte: imagina o que a gente gostaria que acontecesse, seja honesto. Imagina estar lá Deus, o Pai, o Filho dele lá do lado, o Espírito Santo, a Trindade ali batendo papo, chega o diabo. Assim, eu queria fazer um pedido. Aí Deus fala: pois não. Aí eu falo assim: eu queria bagunçar a vida do Paulo Júnior. Mas eu queria bagunçar mesmo assim, jogar para cima, para baixo, sacudir, atrapalhar. Aí Jesus está do lado escutando aquela conversa. Aí, o que você gostaria que Jesus falasse numa hora dessa? Não, fala a verdade. Não, vamos ser honestos. Imagina esse diálogo, Trindade ali, batendo um papo, final de tarde, ali para 5 horas da tarde, acabar de tomar um café, uma pamonha lá, Trindade lá, chega o diabo. Com licença, queria interromper, eu queria fazer um pedido. Aí a Trindade disse: pois não. Assim, eu queria bagunçar a vida do Paulo Júnior, mas queria pôr para derreter mesmo, azarar. Ele não vai saber se. A hora que ele estiver achando que está em cima, está embaixo. A hora que ele estiver achando que está embaixo, está por cima, está para o lado, ventania, vendaval, sacudida. Você já viu um trigo ser peneirado? Não? Eu tive essa experiência já. Eu fazia isso quando era menino. Pegar o milho lá, eu gostava porque eu achava aquilo uma aventura na roça. A gente pegava lá com a peneirinha, pá, jogava para cima. E se estivesse ventando, melhor ainda. Aí você fazia assim, pá, o vento, levava a palha. Caiu um pouco no chão, você pega aquilo, voltava com terra para dentro, você fica aquela bagunça. Glória a Deus, amado. E aí, Jesus escutando aquela conversa: seja honesto. Como é que você acha que você gostaria que alguém que se preocupa com você entrasse nessa conversa lá, nesse pedido do diabo? Seja honesto, o que você esperava que Jesus falasse? Hã? Está amarrado. Sai! Sai dele, Satanás! E pronto, a gente imaginava que Jesus ia dar uma reprimenda, falou assim: primeiro, ninguém te chamou aqui, segundo, você não tem que pedir nada, vai de lá, pro chiqueiro, seu porco. Acabou. Nossos problemas estavam o quê? Resolvido. Aí, rapaz, eu vou falar uma coisa: ou Jesus tem muita fé, ou ele não tem a mínima responsabilidade. Porque ele vira e fala assim: quando o diabo pediu isso, eu intervi. Prontamente. E eu falei assim: ó Pai, deixa acontecer. E a única coisa que eu te peço é que quando acontecer, a fé dele não desfaleça. Meu Deus do céu. Ou Jesus está vendo alguma coisa a respeito de nós que nós mesmos não vimos, ou ele é louco da cabeça, ou ele é de uma irresponsabilidade total. Alguém está entendendo o que eu estou falando aqui ou não? Mano? Então abra sua Bíblia lá em João 17, que nós vamos ver mais ou menos como é que foi essa oração. Diz assim: Jesus, falando essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, e o Senhor os confiou a mim. E eles têm guardado a tua palavra.
Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas as suas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e os protegi. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a sua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu também não sou. Não os peço que os tires do mundo, mas sim te peço que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também esses compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Quando Jesus fala que orou por nós, orou por Pedro, para que a sua fé não desfalecesse, o teor da intercessão de Jesus é essa oração. Essa é a oração que Cristo está constantemente fazendo por nós. Quando João diz lá, não que a gente não tenha pecado, mas fomos perdoados dos pecados, mas todavia, se alguém pecar, temos diante de Deus um advogado, Cristo, o Filho, que intercede por nós. Então, o tempo todo, Jesus, como Filho de Deus, está fazendo, toda vez que Jesus conversa com o Pai a nosso respeito, ele fala desse assunto. O tempo todo que Jesus está conversando com o Pai, ele está falando de nós. E ele está falando na perspectiva de que aquilo que é a vontade eterna de Deus se cumpra na nossa vida. E a vontade eterna de Deus a respeito de nós não é que nós sejamos protegidos, é que nós sejamos formados. Ele diz que o período da proteção é um período com tempo definido. Ele diz, há um período em que eles são protegidos, mas há um outro momento em que eu não estou com eles para protegê-los, mas o meu espírito está neles para formá-los. Então, o grande segredo aqui na vida cristã é entender essa relação de estar e de pertencer. Nós temos uma ideia de que o Evangelho é para nos dar a falsa sensação de que Jesus está constantemente conosco, e ele não está. Ele diz, eu já não estou no mundo, eu não vou estar com eles, mas o meu espírito está nele. E aí nós temos que ter uma noção clara, a diferença crucial entre estar com e pertencer. E nós temos dificuldade de pensar o pertencer. Eu pertenço a Cristo, eu pertenço a Deus, porque nós temos uma bobagem que é a nossa, nós não temos o nosso consciente desenvolvido, então toda vez que a gente fala de pertencer, nós pensamos em posse. Então, se eu pertenço a Deus, é como se Deus me possuísse, e não como que eu fizesse parte da categoria da natureza divina. Então, nós, como filhos de Deus, pertencemos a uma natureza, nós pertencemos a uma parte da criação, para quem pode existir resistência, mas para quem não há oposição.
Deixa Deus ministrar o seu coração. Se nós somos filhos de Deus, nós podemos enfrentar na vida resistência, mas nunca vamos enfrentar oposição, porque nós pertencemos a uma outra natureza. Isso é pertencimento. Por exemplo, muitas pessoas têm dificuldade na vida conjugal de dizer que pertence, até porque hoje em dia seria uma linguagem politicamente incorreta. Ah, a mulher pertence ao marido, que Paulo diz isso. A mulher pertence ao marido e o marido pertence à mulher. E por que nós temos dificuldade? Você teria dificuldade de dizer assim, ah, eu pertenço à minha mulher, porque você está pensando em quê? Em hierarquia, em mando, em posse. Não. Pertencer quer dizer que agora vocês são um. Vocês são de mesma natureza. Vocês fazem parte de um único ser. Então, se você disser que não pertence, então porque você é de outra natureza. Eu pertenço aos meus amigos, e os meus amigos pertencem a mim. Por isso Jesus não tem dificuldade de dizer assim, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu vos mando. Ele não está falando de controle, ele não está falando de governo, ele está falando daquilo que é a resposta própria de quem faz parte da mesma natureza. Então, quem faz parte da mesma natureza vai sempre responder da mesma forma. Então, eu vou saber que eu sou amigo de Jesus se eu respondo da mesma forma que Jesus responde. Ou seja, se o mesmo código, se a mesma genética, se a mesma natureza que definia a natureza de Jesus é a mesma natureza que me define. Que eu não sou rebelde àquilo. Deixa Deus ministrar o seu coração. Um câncer está, mas não pertence. Por isso que nós temos que ir lá e remover a célula cancerígena. Mas ela não foi formada a partir das substâncias do corpo? Foi, ela foi formada com os mesmos elementos do corpo. No entanto, ela agora é de outra natureza, é uma natureza conflitando com a natureza. Então, toda célula cancerígena é um foco de rebeldia. Na verdade, é uma célula desordenada, é uma célula sem comando. Então, todo foco cancerígeno é porque surgiu dentro do organismo um núcleo rebelde à sua natureza. E aquilo está se proliferando, está desenvolvendo, a ponto de poder matar todo o resto. Então tem que ser removido, tem que ser combatido. Porque não é daquela natureza. Então toda patologia que eu carrego é uma natureza invasora. Por exemplo, o cerrado. Essa coisa aí do Brasil pegando fogo. O cerrado, ele se desenvolveu e se desenvolve em clima mais seco e quente. Quer dizer o seguinte, que quando o Brasil era mais quente, você consegue imaginar isso hoje? Hoje é um dia bom da gente imaginar isso. Então, há 7.000 e tantos anos atrás lá, mais quente, era uma condição própria para o cerrado, que é mais seco, mais quente, é quase como uma savana, e que desenvolveu esse bioma, caracterizado pela sua biodiversidade, que é um ambiente em que uma das formas de preservar a sua condição, a sua natureza, era o fogo. Então, o fogo faz parte da formação e da preservação da natureza do cerrado. Porque quando pegava fogo, as vegetações invasoras não eram resistentes ao fogo. Então, toda vez que pegava fogo no cerrado, o cerrado sentia um pouquinho, mas aquilo acabava com o tipo de vegetação, ou capim, ou erva daninha, ou qualquer árvore invasora, e aí o cerrado encontrava condições de se revigorar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, o fogo não era um problema. Amém? O que Jesus está falando para Pedro? Pedro, você é mais ou menos igual ao cerrado. O capeta, que está acostumado com o inferno, ele gosta de tacar fogo em tudo. Então você não fica apavorado, não. Ele vai tacar fogo, mas eu pedi ao Pai que a sua vegetação natural seja preservada. Então o fogo só vai queimar o que não é você.
o fogo só vai queimar o que não te pertence. Glória a Deus, amado. Então, quando você enfrenta um problema no casamento, aquilo era para queimar o que não pertence, e não para você queimar o seu cônjuge. Porque às vezes você quer queimar o seu cônjuge porque você achava que pertencer é que o seu cônjuge te possuía, você possuía o seu cônjuge. Então, como você acha que você tem a posse do seu cônjuge e o controle, a dificuldade que vocês estão passando no casamento está prejudicando seus interesses conjugais e suas expectativas de casamento. Então, você tem a tendência de fritar o cônjuge para poder ser feliz. Quem está entendendo o que eu estou falando? Como se a gente fosse de natureza o quê? Destino. Não, nós somos de mesma natureza. É uma pessoa só. Nós pertencemos. Eu pertenço aos amigos, eu pertenço aos filhos, eu pertenço à família, a família me pertence. Nós pertencemos um ao outro, porque isso configura uma mesma natureza. E qualquer dificuldade que esse ambiente sofrer, ele vai melhorar nossas condições, porque ele vai queimar toda sorte de elemento invasor. Então, as vegetações invasoras, as plantas invasoras vão ser queimadas. E as plantas próprias, as características próprias dessa natureza vão ser preservadas. Então, na verdade, o diabo não sabia que quando ele pediu para peneirar, ele estava fazendo um favor. Porque o que significa peneirar o trigo? Limpar, ué. Significa que quando você peneira o trigo, há uma turbulência, há uma confusão. Parece que aquilo é uma coisa danosa, mas, no entanto, na hora que você acaba a operação, o trigo ficou mais trigo do que jamais foi trigo. Glória a Deus, amado. Então, essa é a oração que Jesus está fazendo. Ele está falando, Pai, eu vou orar aquilo por aqueles que são o quê? Nossos. Quando ele está falando são, deixa Deus ministrar o seu coração. Para a gente ser curado, porque às vezes a gente está achando que Jesus é Senhor, por isso que muita gente não consegue entender que a salvação, Jesus é o Salvador, porque Ele é Senhor. Então, às vezes, você ainda não conheceu Jesus, o Senhor, porque quando você ora, você está, às vezes, sem perceber, você está pedindo que Ele preserve a vegetação invasora, porque você não quer o fogo. Aí, daqui a pouco, você achou que salvou alguma coisa, você salvou o mato. Eu já contei isso aqui uma vez. A minha ignorância e a minha sinceridade, a minha falta de sensibilidade, a gente morava no Reino Unido, fomos morar na casa lá de um lorde. O cara lá, vou te falar, tradição, e o inglês gosta de jardim, mas não tente gostar de um jardim que o inglês gosta. Que não tem nada a ver com a nossa cultura de jardim. É tudo meio misturado, é uns trem lá que mais parece mato do que planta. Porque eles gostam que trem assim, bem natura. O inglês mesmo, ele é meio assim zen para jardim. Eles gostam de umas florzinhas que dá flor uma vez por ano, só 15 dias. Para nós é erva daninha. Você vai ficar lá cuidando de um trem para... Entendeu? E aí, aquele negócio lá, aquele jardinzão, o trem lá, eu olhei para aquilo, falei, meu Deus do céu. E falou, ó, eu tenho muito cuidado com o meu jardim. Eu falei, cuidado, uma bagunça dessa. Falei, então eu queria que vocês, se for o caso, eu pago. Ele falou, eu pago o jardineiro que trabalha para a gente. Eu falei, não precisa não, pode deixar que a gente assume quanto você vai ter essa despesa, você já está abençoando a gente aqui no desconto do aluguel, deixa que eu e o Flavão aqui, a gente toma conta do jardim. Ele foi embora assim meio desconfiado, nós metemos a cara, em menos de... Nós pegamos uma época ruim lá, porque a gente chegou mais ou menos assim na época do fim do inverno, e não tinha flor. Então, fim do inverno, nada flor. Então, a gente olhou tudo assim, meio mato, não tinha flor, tá, foi tirando, arrancando. Meu Deus. O dia que esse cara foi lá visitar o jardim, a gente... Aí, ó, tudo podadinho, cortado, o cara chorou. Ele engoliu seco, e por respeito a nós, ou seja, a gente foi lá e matou o que pertence, porque teve olhos para o que estava. A gente não entendeu a natureza das coisas, nós não tivemos a sensibilidade. Então, na nossa sinceridade, a gente foi susceptível das aparências, a gente foi susceptível das circunstâncias. Então, o que Jesus está falando para Pedro? Pedro, eu orei para você,
Fica firme, para que você não seja susceptível das circunstâncias. Você vai ser um homem agora, que você vai amadurecer, porque você vai ter a sensibilidade das circunstâncias, mas você não vai ter mais a susceptibilidade das circunstâncias. E você vai sempre ficar melhor, quanto mais desafio. E Jesus então está orando, ele está dizendo, Pai, eu estou orando por aqueles que são nossos. Eles são nossos, são da nossa natureza. Obrigado. Ó, uma aguinha, maravilha, velho. Fazia tempo que eu não te vi, hein? Então, e aí é uma situação em que você precisa entender seu pertencimento. Você precisa entender seu pertencimento. E a gente entender nosso pertencimento uns aos outros. Você vai conseguir, você vai ser menos, deixa Deus ministrar o seu coração. Você vai ter menos susceptibilidade nas suas relações se você entendê-las a partir do pertencimento. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Se você entender que você pertence às pessoas que você ama e elas pertencem a você, que isso forma uma unidade. Por isso que Jesus está dizendo, eu oro para que eles sejam um. Então por que muita gente aqui, eu vou falar agora para você, entenda de uma vez por todas. Se você só continuar vindo aqui, ouvindo uma pregação, rezando, isso não vai transformar sua condição no enfrentamento dos seus problemas. Porque você precisa encontrar um ambiente de pertencimento, de comunhão. Você precisa encontrar uma relação. Não existe fé e não existe manifestação da graça sem comunhão. Jesus diz, eu estou orando para que eles tenham comunhão conosco e uns com os outros. Se eu não tiver essa noção de pertencimento, se eu não tiver uma clareza a respeito de que natureza nós somos, o que povo é esse, que característica nós carregamos, que um vai lembrando o outro, e então aí nós vamos perdendo a nossa o quê? Susceptibilidade. Então, na nossa sinceridade lá no jardim, nós fomos susceptíveis, quase acabamos com o jardim. Quase destruímos tudo. Aí nós tivemos que chamar alguém, pagar caro, chamar um especialista. E ele foi lentamente recuperando aquilo tudo conforme a sua natureza e não conforme a sua circunstância, o seu momento. Porque às vezes você está num momento exuberante, está achando que está tudo certo. E você está num momento decadente, você está achando que está tudo errado. Porque você não conhece a sua natureza. Aí você fica susceptível da sua circunstância. Achando que Jesus vai estar com você. Não, Jesus não está, não. Ele é em nós. Ele não está aqui. Não adianta você falar, agora eu vou agarrar com Jesus. Não, mano, agarrar com Jesus é ter uma consciência inabalável de que Ele vem entregar o seu Espírito para que nós fôssemos da mesma natureza. Que nós pertencêssemos a Deus tanto quanto Ele. Por isso que era importante Ele passar por tudo aquilo, por toda aquela humilhação e não desfalecer. Ele diz, no mundo tereis aflições como eu tive. Vocês vão ser desprezados, traídos, as coisas vão dar errado. Faça tudo certo. Faça tudo certo e no fim pode dar tudo errado. É isso que ele vem mostrar. E isso não vai desconstruir você. Não vai fazer você desistir das pessoas. Não vai fazer você desistir das relações. Não vai fazer você desistir dos amigos. Não vai fazer você desistir da família. Porque com tudo que aconteceu, Jesus continuava entregando a vida dele por quem? Por aqueles que lhe pertenciam. E por aqueles a quem ele pertencia. Uma natureza. Uma pessoa. É dessa espécie que nós somos. Nós somos da espécie que quanto mais sacudido, quanto mais atribulado, quanto mais peneirado, quanto mais afrontado, quanto mais resistido, mais evidente se revela de que natureza nós somos. E quando essas tribulações todas acontecem conosco, isso é como uma terapia, uma radioterapia, uma quimioterapia, você chama o que você quiser, uma operação radical, para eliminar de nós o quê? As realidades invasoras. É para nos purificar.
mas Ele não vai nos perder. Ele diz: eu oro por aqueles que creram, porque eles não vão se perder. Então, meu irmão, se você está tentando resolver sozinho, se você acha que isso é uma questão de força, se você acha que isso é uma questão de estratégia, se você ainda está achando que o seu problema na vida é porque você errou na metodologia, porque você tomou decisões erradas, se você ainda está achando que o que está acontecendo com você, que se você não tivesse tomado tal decisão, estava tudo certo, que se você tivesse tal coisa, estava melhor. Vou falar uma coisa para você. Talvez o fogo tinha demorado mais para pegar. Talvez o fogo tinha queimado menos coisa. Mas não se iluda, não, amado. Só foi uma conversa lá em cima. Entendeu? Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? Não. E sabe qual é a desgraça? Essa conversa aconteceu e nós não estávamos lá para participar. Ô Jesus, pera lá! Minha vida! Agora o capeta aí está pedindo a minha vida. Então, Pedro não estava lá. Às vezes tudo que você queria era ter participado da conversa. Para falar: não, Deus, pera lá. Deus, estou prestando atenção. É o diabo. Não é o gerente do banco, não é minha sogra, não é meu sócio ruim, não. Não, pera lá. Não é o presidente desse país, não é um senador atrapalhado, não. Presta atenção nessa conversa, Deus. É o Satanás, é o coisa ruim, é o pé redondo, é o Lúcifer, é o cão. Isso não tem escrúpulo nenhum. Isso não tem mais, isso não tem boa formação. Isso aí nem mãe tem. Você não sabe o que é família, não tem respeito por nada, não. Pedro, você nem está nessa conversa. Quem está crendo nisso aqui? Você crê nessa palavra? Então recebe isso. Recebe esse pertencimento. Recebe a oração de Cristo em favor da nossa vida. Recebe isso. Eu pertenço. Na minha vida eu terei resistências, mas eu não terei opositores. Não é uma questão de controlar. Não é uma questão de possuir. Não é o que eu possuo, não é o que eu controlo, não é o que eu domino, mas é a minha consciência inabalável de pertencer. Eu faço parte da natureza eterna. O fogo vai me tornar melhor. O enfrentamento vai revelar virtudes na minha vida que eu não conhecia. As tribulações vão remover de mim as vegetações invasoras. Quem já viu um ficus? Quem já viu um ficus aqui? Que é a planta, não é possível que você não viu um ficus. Quem tem ficus em casa aqui? Igual confesso, quem já teve? Aquilo pode ser muito bom em algum outro lugar, mas aqui para nós no Cerrado, aquilo é o Satanás. Já teve? Aqui você teve que fazer um exorcismo lá para acabar com aquilo, não foi? Fala a verdade. Quem já teve aqui sabe que aquilo quase que só tem que convocar uma sessão lá de descarrego, porque aquilo, a raiz vai entrando, procurando água. Aí o cara vai num vaso sanitário, quando é fé, uma ponta de raiz de fico lá no vaso sanitário. Acontece. Porque é uma planta o quê? Invasora, ela está fora do seu ambiente. Ela não pertence. E aí, como ela não pertence, ela não encontra entre nós aqui o quê? E aí nós paramos de queimar. Nós não queremos mais passar pelo fogo. Então ela vai encontrando um ambiente favorável para quê? Para ser dominante. Mas se a gente estivesse passando pelo fogo, um tipo de planta daquela, aqui ela não sobrevivia. Amém, amados? Você crê nessa palavra?
Nada contra o Ficus, mas nesse ambiente está fora, não pertence. Então muitas coisas estão bagunçando a nossa vida porque nós não estamos entendendo, nós não estamos deixando Deus nos trabalhar naquilo a que pertencemos, o tipo de espécie a que pertencemos, o tipo de natureza a que pertencemos, porque nós temos dificuldade de pensar que senhorio, que Deus quer assumir de mim é o controle, Deus quer me dominar como quem controla, como quem possui. Não, amados, Deus quer me integralizar. Deus quer fazer parte da minha vida e entrar todos os ambientes da minha vida para me tornar alguém integral, pleno, pertencente ao reino. Alguém que representa o reino na sua totalidade. Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus aí agora. Amém? Jesus orou por nós. Ele orou por aqueles que lhe pertenciam. Ele orou por aqueles a quem ele pertencia. Ele diz: assim como o Senhor está em mim e eu estou no Senhor, eles estão em nós. Tudo que eu recebi do Senhor, eu entreguei a eles, para que eles sejam um, para que eles sejam lavados na palavra, para que eles sejam cheios do mesmo Espírito. Então, meu irmão, tudo que o inferno vai fazer é para tentar tirar você da comunhão, para te colocar numa posição de solidão, para fazer você se sentir amargurado, para te vitimizar. Como o diabo tem destruído tantas coisas na vida das pessoas, fazendo com que elas se vitimizem, porque não foram assistidas, porque não foram reconhecidas, porque não tiveram o apoio que merecia. E isso é porque nós não estamos entendendo que pertencemos. Não interessa qual seja a circunstância. Não interessa que às vezes a gente não seja percebido num cenário de dificuldades, mas nós pertencemos. E nós vamos nos empenhar na busca da comunhão, da relação com Deus, da relação com o Espírito Santo e da relação uns com os outros. Porque essa relação não é individual. Ela se dá na comunhão. Na comunhão. No corpo. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. E esse corpo está sendo glorificado. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Esse corpo está sendo glorificado. Tudo aquilo que não pertence a esse corpo está sendo tirado. O fogo vai fazer isso. As dificuldades, as lutas, os desafios, as resistências. Mas ele se revelará perfeito e glorioso. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Pelo sangue do Cordeiro. Batiza-nos, ó Deus, nessa manhã, com esse espírito de pertencimento ao corpo vivo de Cristo, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Se você quiser lá e já fazer sua inscrição lá no grupo do Piquititim, depois se quiser trocar uma ideia aqui com o Damon, com a Ellen e outra, se você pertence a esse corpo e entende suas responsabilidades como pai desse corpo, não deixe de depositar seus compromissos financeiros, que é que compõem a nossa economia aqui, amém? Se você está nos visitando e quer fazer parte, quer ter alguma participação naquilo que são nossos desafios, faça isso. Eu queria só um minutinho, que eu já ia esquecendo aqui, eu não posso esquecer. Ali na saída, e dá tempo ainda, ali na saída você vai ver uma mesa aqui no hall. Você vai ver uma mesa de produtos que estão sendo produzidos lá pela nossa startup Mãos Livres. É um núcleo de microempresários individuais que foram resgatados, pessoas que estão sendo resgatadas numa condição de vulnerabilidade, segregação social, e nós temos lá. E aí a gente pediu que elas produzissem algumas coisas que você pode usar como brinde, como presente, você pode encomendar para dar de presente para a família, ou na sua empresa, agora no final do ano. Então tem algumas coisas aí, ou então você pode discutir com elas lá a possibilidade de produzir alguma coisa no final de ano, ou agora, ou algum evento, festa da empresa, aniversário não sei o quê. Você faz isso porque você vai estar agregando valor àquilo que você entrega. Se quiser, às vezes, entregar alguma coisa para um cliente, ou para os seus pacientes, os seus parceiros, enfim.
Você vai lá, discute, a gente pediu para elas produzirem algumas coisas de âmbito geral, para você entender que não é só uma venda. A startup, ela funciona principalmente a partir das encomendas. Você tanto pode olhar lá e ver alguma coisa que seja interessante, como pode também discutir, produzir alguma coisa dentro daquilo que seja... Hã? É uma economia circular. E o material que está lá é sempre um material que está sendo reutilizado de alguma forma. Uma boa semana para todos. Obrigado.